O que me causa espécie em tudo isso é que há mais ou menos 1 ano e meio nós tivemos aqui o caso Intercept. O caso Intercept foi aquele em que elementos contratados, ninguém sabe por quem, mas que depois contataram a esquerda brasileira através da ex-deputada Manuela Dávila, e teve o caso até de um hacker que chegou a morar no mesmo endereço do Zé Dirceu. E um dia antes das divulgações do The Intercept, nós tivemos a senhora Dilma Rousseff e a senhora Gleisi Hoffmann na Rússia, onde ali reside um dos maiores violadores de sigilo do planeta Terra, que é o senhor Edward Snowden. Inclusive, ele é banido dos Estados Unidos por conta de violações de segredos do governo ali praticados por ele. E todo mundo apoiou. Tanto apoiou que o Supremo Tribunal Federal admitiu que a defesa do ex-presidente Lula e presidiário temporariamente em liberdade utilizasse para argumentar em defesa da sua libertação. O que nem precisou, porque o Fachin terminou cancelando tudo. Mas eles não se importaram com essa violação, com essa agressão aos direitos de pessoas como o ex-juiz Moro, como o procurador Deltan Dallagnol, como membros da Operação Lava Jato junto ao Poder Judiciário e junto ao Ministério Público Federal. Isso aí não é violação de sigilo. Mas uma coisa muito interessante foi colocada aí pelo nobre Wener Mello, quando ele diz o seguinte: então é verdade, o inquérito existe, porque o primeiro momento foi de que nós tínhamos uma divulgação de fake news pelo presidente da República. Agora nós temos a divulgação de informações sigilosas, supostamente consideradas como crime, no ato praticado pelo presidente Jair Bolsonaro. Eu recorro aqui a um jurista. É o meu papel como jornalista exatamente buscar a fonte relativa à matéria. Ao desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Rogério Medeiros Garcia de Lima, onde ele diz que é legal a divulgação, mesmo de ato sigiloso, que vise ao interesse público. Isso já está contido no próprio artigo evocado pelo presidente do TSE, pelo Tribunal Superior Eleitoral, que é o artigo 153 do Código Penal. Porque, de acordo com o desembargador, o que ele diz é muito claro: o dolo corresponde à vontade de violar a lei, praticar as condutas incriminadas, sendo irrelevante o fim pretendido pelo agente criminoso ou supostamente criminoso. Ou seja, o camarada pegar um documento sigiloso e divulgar só por divulgar, só para fazer mal aos outros, só para danificar a imagem dos outros, só para assassinar a reputação dos outros, como é prática comum entre o PT, entre a esquerda brasileira e entre o principal partido de oposição que nós temos hoje no Brasil, que todos já sabemos qual é. Isso é prática comum. Mas qual foi o intuito do presidente ao supostamente divulgar esses dados que seriam sigilosos? Foi defender o princípio da democracia contido pela questão do voto impresso e auditável, que é uma defesa que ele tem feito nos últimos meses, que é uma defesa que ele tem feito, aliás, a partir do momento em que assume o mandato de presidente da República, tendo sabido antecipadamente ao pleito de 2018, conforme mostra uma série de ações que tramitam no próprio Tribunal Superior Eleitoral. Eu posso citar aqui o caso da Joyce Hasselmann, posso citar aqui o caso do delegado federal, me lembra o nome dele aí, me lembra o nome dele aí, Barão, ele é lá de São Paulo, que foi deputado federal, Protógenes Queiroz. Não, Protógenes Queiroz, delegado federal Protógenes Queiroz, também investigou e concluiu pela violabilidade do voto eletrônico e entrou com a ação no TSE. Então tudo isso já vem de antes, e ao tomar conhecimento disso, o presidente manifesta preocupação a partir do instante em que exacerba-se a preocupação de Bolsonaro, a partir do instante em que liberta-se Lula, cancela-se suas condenações, incrimina-se o juiz, extermina-se a Lava Jato, tudo isso na conta do Supremo Tribunal Federal, que, por sinal, a maioria dos seus membros foi ali colocada pelo PT. O que é que diz textualmente o artigo 153 do Código Penal? Divulgar alguém, sem justa causa, conteúdo de documento particular ou de correspondência confidencial,
de que é destinatário ou detentor e cuja divulgação possa produzir dano a outrem. Produzir dano a outrem, ao indivíduo, e não à instituição, porque também não produziu dano à instituição alguma. A justa causa torna o comportamento atípico exatamente por quê? Porque existe aí uma causa. Além de não ter causado nenhum tipo de dano a figura nenhuma, a nenhuma instituição, tem um motivo muito justo, que é defender o interesse público, que é defender o interesse da sociedade. E finalmente aqui o desembargador Rogério Medeiros Garcia de Lima, em seu tratado excepcional sobre essa questão, que não é de hoje não, ele não pegou por acaso, ele já tinha feito esse trabalho e nós fizemos aqui a pesquisa e identificamos. Diz o seguinte: não pratica o delito do artigo 153 do Código Penal, o causídico, que junta documento confidencial para instruir ação judicial, pois havendo justa causa o fato é atípico. Ou seja, o causídico pode ser o advogado. No caso, quem está defendendo a causa é o presidente da República. Então ele junta um documento confidencial para instruir a sua ação, que no momento não é uma ação judicial, é uma ação política, mas que a gente fazendo a comparação, grosso modo, evidentemente, ela acomoda tranquilamente, porque será transformada em ação, aliás, já foi transformada em ação judicial, em face da justa causa e de tornar-se um fato atípico na defesa dos interesses da sociedade, que é o que vem sendo praticado hoje. Pergunte a qualquer cidadão, aqueles que estão informados sobre o voto impresso, a natureza do voto impresso, a natureza do que se está defendendo no momento, se ele é contra ou a favor. E aí nós teremos uma resposta sobre a atipicidade desta questão.